Bem-vindos a Hope Talks. Nós estamos aqui iniciando nosso primeiro encontro, junto com a Luciana, presidente desse lindo projeto, que é a Hope Institutes, e com a Michelle, que é a vice-presidente desse lindo projeto também. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, como que a história da Hope começou, como que vocês se identificaram com esse projeto, o que fez de vocês darem início? Bom, é um prazer para mim iniciar esse projeto, primeiramente porque eu estou perto de pessoas que entendem tudo que a gente está planejando dentro desse universo da Hope. Obrigada, Flaviana, por se disponibilizar, por ser a nossa voluntária, a nossa host no podcast. O projeto começou através de histórias que a gente ouve, que chegam até nós, e já existia ali uma vontade muito grande de ajudar outras pessoas. E eu e Michelle nos juntamos com essa ideia, mais a Valéria, que é a nossa, que está conosco também na parte de saúde. Já tínhamos ali histórias, né, que vieram até nós, buscando ajuda, e a gente viu a necessidade na cidade de ter algo exclusivo para ajudar mulheres. Então, em novembro do ano passado, a gente está com 1 ano e 2 meses aí de projeto. E aí a gente começou todo esse movimento. Então, foi em 2024 que a gente começou. E aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar em cima do que a gente queria, que era ajudar essas mulheres. Tivemos alguns casos de sucesso, que em breve virão aqui para testemunhar. Mas, basicamente, veio da vontade de ajudar outras mulheres e de cuidar mais de perto dessas pessoas. E me fala um pouquinho o que te motivou a criar essa ONG. Você sabe que essa instituição ela é muito forte. Nós vamos estar citando, falando sobre coisas que muitas pessoas às vezes não querem falar. O que te motivou a criar essa ONG junto com a Michelle? Qual foi o pontapé inicial para dizer a gente precisa dar suporte e voz para essas mulheres? Na verdade, a gente, eu e a Lu, a gente se conheceu numa outra organização que a gente trabalhava, éramos voluntárias. Okay. E a gente saiu por motivo dela, eu meu motivo, enfim, e a gente ficou amiga. E a partir desse momento, num encontro aqui, outro ali, a gente percebeu que algumas pessoas próximas, e no caso, uma pessoa próxima a gente, que no caso era a Roberta, ela estava sofrendo algum tipo de abuso, mas a gente não queria invadir a privacidade dela, mas a gente percebia isso. E quando ela veio nos procurar, e eu e a Lu, a gente sempre falava, que legal se a gente formasse um projeto assim, se tivesse um projeto assado. Já existia isso dentro do meu coração e no coração da Luciana. Então vocês já viam a necessidade de um projeto que não tinha, e vocês vendo essas mulheres passando por essa situação. A gente não tinha formalizado que seria exclusivamente para mulheres. Sim. A gente tinha um desejo, porque como éramos voluntárias já de coração em outra instituição, eu acho que quem é voluntário sempre, independente do lugar onde está. É o prazer de servir. Exato. Então, quando isso aconteceu e a Roberta veio nos procurar, primeiramente procurou pela Lu, a gente já tinha percebido, e quando ela veio nos procurar, foi de pronto assim, a gente falar que a gente iria ajudar. E um dia eu tava na casa da Lu, sentada na cozinha da casa dela, eu falei, vamos? Ela falou, vamos. Então, o pontapé inicial foi quando vocês viram uma amiga passando por uma situação que necessitava de ajuda e vocês não tiveram uma instituição que ajudasse. Na verdade, e vocês se juntaram para... na verdade, a Hope, ela já nascia no coração antes mesmo dessa situação da Roberta. O projeto, ele já vinha até mesmo na outra organização que a gente servia, com a Valéria, por exemplo. Uma vez, dentro da organização, a gente falou, a gente precisa de alguma coisa feminina. E não tinha na cidade. Então, isso já estava plantado aqui. A situação da Roberta, ela foi o pontapé inicial para a Hope Institute. Mas aí nasceu a Hope. Ali nasceu a Hope. E na cozinha da casa dela, a gente sentou e a gente falou,
que você acha? Ah, eu acho super legal, porque tem essa necessidade. Ah, eu também acho legal. Vamos dar a mão e vamos fazer? Vamos dar a mão e vamos fazer. Como a gente vai fazer? Não sei, porque também éramos Leigas. Né? leigas e ainda estamos aprendendo, porque como eu e a Luciana, a gente sentou e a gente falou, vamos fazer tudo dentro da lei e nada só para aparecer, para inglês ver, como assim, por exemplo, eu tenho uma instituição de nome. Não quero ter uma instituição de nome, quero ter uma instituição efetiva. Para ajudar. Para realmente ajudar. Começo, meio e fim. Então, esse foi o divisor de águas. Exato. Essa foi a tomada da decisão quando Foi. vocês criaram a Hope. Foi. Sim. E aí, logo em seguida, parece que assim, foi... Era o que faltava para dar o start, porque começaram a surgir outros casos e outras pessoas e outras situações que a gente foi percebendo que só faltava a Hope para poder a gente... Porque eu acho que quando você começa a estudar, a estar mais interessada nesse tipo de assunto, você começa a ter uma sensibilidade maior em perceber quando isso está acontecendo com a pessoa próxima a você. Exato. Eu acho que quando você tem um pouco de conhecimento, você consegue Enxergar os sinais. essa sensibilidade e enxergar os sinais. Mesmo que a outra pessoa esteja totalmente cega ou esteja totalmente negligenciando aquilo que ela mesma está vivendo. Ela, na verdade, essas mulheres, elas não enxergam que estão passando por violência. Então, elas ou não enxergam por falta de conhecimento ou propriamente por vergonha mesmo. Muitos da porcentagem das mulheres realmente é a vergonha. Me fala mais um pouquinho sobre isso. O que significa a Hope para vocês, além do nome? Pra mim é a causa, assim, tá acima de nome, acima de ego, acima de querer aparecer. Pra mim é a causa. A causa realmente pra mim tem significado, tem um significado muito importante que tá além de amizade, além E essa causa é ajudar as mulheres que estão vivendo a violência não só doméstica. mulheres, crianças, Sim. adolescentes, não só a violência doméstica, abuso psicológico, abuso sexual infantil, abuso financeiro, é tudo que envolve a fragilidade das pessoas, principalmente das mulheres. Eu não acho que a Hope pode misturar com o homem, ajudar o homem, sendo que naturalmente o homem tem essa força em cima da mulher, e não que não aconteça violência e abuso, esse tipo de abuso com homens, acontece, né, principalmente com meninos, né, crianças, meninos, mas realmente pra mim eu quero fortalecer essa parte feminina de voz, que muitas dessas mulheres não têm voz, então a gente unir essa força para o feminino e, consequentemente, para os filhos dela e para os filhos adolescentes e filhos crianças. E para você, Michele, o que significa Hope? Então, quando eu sentei com a Luciana e disse, vamos especificar em ajudar mulheres, foi exatamente por isso. Porque, é o sexo mais frágil. Sim, de uma maneira. Mas, quando você ajuda uma mulher que sofreu qualquer tipo de violência, ela se torna muito forte. Então, fazer isso pelo outro, ajudar a outra pessoa que está sofrendo qualquer tipo de abuso, para mim, vai muito além da ajuda. Eu não sei se eu consigo... É o serviço. Eu não sei se eu consigo explicar em palavras, mas é assim... É uma coisa tão gratificante você poder identificar e ajudar a pessoa. Tirar ela dessa situação. Exatamente. Sabe? Falar, olha, tá acontecendo isso, vem que eu vou te ajudar. E realmente ter uma estrutura para poder ajudar. É um braço direto, alguém que estenda a mão de você não tá sozinha. E quando a gente sentou e decidiu que seria especificamente para mulheres... A gente decidiu que não seria somente para brasileiros, a gente, ou só americanos. Ou latinos. A gente falou, mulher. Independente se ela é africana, não interessa. Sendo mulher, vai ter o apoio da Hope.
E aí a gente também observou que, poxa, muitas são mães. Então a gente não pode só ajudar a mãe e deixar o filho de lado. Certo. Porque muitas das vezes a mulher ela está fragilizada por conta Dessa criança, desse da suporte. criança que foi talvez abusada. Então, como que a mãe vai ter estrutura para ajudar o filho? Então tem que ser aquele balanço. E a gente decidiu que a gente seria uma instituição que ajudaria mulheres e crianças, porque você não pode ajudar a mãe e largar o filho. E quando que foi que você percebeu que isso precisava virar algo maior do que uma ajuda pontual? Porque quando essa nossa amiga precisou da ajuda, não tinha. Aí a gente foi procurar saber, aqui na nossa região da Carolina do Norte, aonde a gente poderia ter ajuda. E não tem. Assim, tem, mas não é efetivo. Certo. Ainda é muito carente, né? Eu Sobre acho que esse não é ponto. carência, é aquilo que a gente colocou desde o princípio. É o propósito de ajudar no começo, no meio e no fim. Não é só dados. Sim. O que eu percebo aqui, não criticando as outras organizações, que eu acho que todas têm espaço e todas têm ali o seu papel, mas o que eu percebo nas outras organizações, que é o que eu e Michelle decidimos que não aconteceria na Hope, é justamente fazer ajuda efetiva. É você pegar e dar de fato Ampliar toda a ajuda que aquela família precisa. na verdade, equidade, né? Não é só igual. Você tem que pegar o que cada pessoa precisa. Por exemplo, se você sofre violência doméstica, talvez você tenha força psicológica para passar por essa situação. Então você talvez não precise de uma psicóloga, mas você talvez precisa de um emprego. Então cada pessoa é uma pessoa, cada ajuda ela é muito específica. E o que eu percebo nas outras organizações da cidade, que eles buscam muito preencher com dados para, enfim, que toda organização precisa, mas a ajuda efetiva de pegar na mão e dar um curso para a pessoa Porque essa conseguir mulher, levantar. ela precisa recomeçar. Essa mulher, ela precisa de uma casa, ela precisa de comer, ela precisa de um transporte. Exato. E foi isso que nós fizemos. Quando a gente ajudou, a gente usa a Roberta muito como exemplo, porque é o caso que se tornou público, porque a gente tem também essa questão da discrição, né, de proteger a identidade das outras pessoas. E a Roberta permitiu que a gente explorasse esse caso dela, para que a gente utilizasse ela como exemplo. Então, no caso da Roberta, a gente conseguiu arrecadar uma verba boa, a gente conseguiu alugar uma casa para ela, a gente conseguiu comprar um carro para ela, a gente conseguiu fazer uma compra para ela e manter essas compras. Então, a gente consegue, através dessa ajuda efetiva... Essa é uma ajuda pontual. Você ver todas as necessidades contexto, que ela precisa. Porque geralmente o que a gente vê, né, Michelle, é dar uma cesta básica, uma ajuda de custo uma vez ou outra. Mas você dá uma cesta... Mas isso não faz a mulher sair daquele local que ela está sendo violentada. Exato. Ela precisa de uma ajuda Você completa. deu a cesta básica hoje, mas e o mês que vem? E aonde ela vai morar? Exato. Então, você só tá alimentando ela naquele ciclo ali, o ambiente que ela tá sofrendo. E isso não tira ela do meio que ela tá sendo violada. Exato. Esse é o nosso propósito da É o propósito da roupa, é exatamente esse. É fazer a ajuda efetiva. É a ajuda do início, dar sustento, dar o trabalho, dar, de repente, um curso para ela sair dessa situação, abrir portas de emprego, para que ela mesma, com autonomia, saia dessa situação e consiga seguir a vida dela. É como a gente sempre fala, a gente vai pegar na mão dela e falar assim, o que você precisa? Eu preciso de um trabalho. Então a gente vai tentar, lógico que é tudo dentro das nossas condições, das condições quando eu falo nossa, é Hope, tá? Não é a minha condição Michelle ou condição Luciana, é Hope. Então a gente vai falar assim, ok, então a Hope vai tentar te encaminhar para algum emprego. A gente está buscando muitos parceiros para conseguir dar cursos, oficinas, psicólogos, enfim, para que essa pessoa ela seja encaminhada para aquilo que ela precisar. Ok, meu marido me colocou para fora de casa, eu não tenho onde morar. Nosso sonho, grande sonho da Hope, é o shelter, que é acolher essas mulheres quando elas são colocadas para fora. E mesmo até pela proteção, né? Sim. Então, quando a gente fala de ajuda,
é realmente isso, é pegar na mão dela e direcionar para aquilo que realmente ela precisa, como a Lu falou. Se é financeiro, a gente vai encaminhar para a parte financeira. Se é o psicológico, a gente vai encaminhar. Entende? Sim, Então, e o primeiro ponto o efetivo. é colocar essa mulher em um lugar seguro. Exato. Né, Luciana? É. Primeira coisa a se fazer é retirar essa mulher do ambiente que está sendo violentada e colocar ela num lugar seguro. Mas às vezes não é nem que, por exemplo, se uma mulher ela está sofrendo um abuso financeiro, talvez ela não precise sair do ambiente que Talvez ela não esteja. queira. E talvez ela não queira também. O que ela Porém, precisa é de autonomia ela financeira. precisa o quê? De um trabalho? De um trabalho. Uhum. Ou de um curso que vá dar essa possibilidade dela. Por isso que a gente usa a palavra equidade. Equidade quer dizer, é dar a ajuda do que ela precisa. que ela precisa. Não é o que nós achamos que ela precisa. Por isso que tem que ter esse acompanhamento. Essa pessoa precisa ser ouvida, entendida, não pode ser julgada. Ah, mas você tá passando por violência, então você tem que sair de casa. Não, ela, de repente ela não quer. Então a Sim. gente precisa ouvir a ela, entender todo o contexto da história, porque talvez o que está acontecendo com ela é somente Financeiro. o abuso E uma financeiro. falta de informação. E uma de falta de repente ela informação. não saiba como fazer. Lidar com isso. E o marido não esteja disposto a ajudá-la a conhecer. Então, por isso que a gente tem o formulário, por isso que quando a pessoa ela chega até a gente, ela tem que preencher um formulário para quê? Pra gente Entender. começar a entender o que é que ela precisa. E através dessa triagem, a gente vai direcionar para Porque ela a precisa. saúde ou para o financeiro ou Educação. para realmente educação ou de alguma forma, entende? Ou de repente nem é a mãe, é a criança e a criança não tem como chegar até a gente, a mãe usa esse meio ou um vizinho está denunciando, então é com cuidado que a gente tem que analisar cada caso. Um Não pode ser, minucioso. não pode ser assim, ai, você é igual ela e é igual a outra. Não, não tem que ser tratado assim. Porque cada pessoa precisa de uma ajuda diferente. Ok, então vamos para o nosso intervalo e vamos seguir com o segundo bloco. E é importante eu dizer que você que deseja contribuir com a nossa organização, abaixo na descrição tem todas as informações necessárias. Corre lá e dá uma olhadinha e participe com a gente que vai ser bem importante. Ô Lu, então me conta um pouquinho da realidade que pouca gente vê. Bom, a realidade é cruel. Sinceramente, é duro de ouvir, duro de participar, de estar presente nessas reuniões, nesses contatos iniciais que a gente faz, porque a gente vê de tudo, assim, desde abuso psicológico, abuso financeiro, abuso sexual, e principalmente quando envolve criança, eu acho que, na minha opinião, é o que mais me dói, porque essas mulheres elas acabam se submetendo a essas situações porque não têm a própria independência e aí acabam passando por isso porque não conseguem sair dessa situação, não conseguem se movimentar devido ao trauma, ao medo, à insegurança. E eu acho que o ponto crucial de todo esse contexto de violência tá na dependência financeira, porque quando uma mulher é independente, ela consequentemente ela dá o grito de liberdade e sai, mas quando ela depende desse homem, ela acaba se submetendo a isso e envolvendo os próprios filhos nessa situação que é cruel. É porque pouca gente vê, né, Michele, que essa mulher às vezes não sai pela falta do dinheiro. Onde ela leva essa criança? Então, e também a gente tem que frisar que o financeiro, ele pesa bastante, mas a gente tem que frisar também o emocional, a dependência emocional, ela é triste nesses casos, porque às vezes, porque muita gente tem a ideia de que violência só acontece com gente de baixa renda, e é mentira. Isso é um mito. Isso é um mito, é mentira, porque isso pode acontecer em qualquer ambiente. Então, às vezes, a mulher, ela tem toda a estrutura familiar, ela tem dinheiro, ela tem todo o conforto, porém, ela é dependente
dependente emocional daquela E pessoa. lembrando que uma pessoa com poder aquisitivo maior, às vezes ela não sai dessa violência por vergonha de expor a família o que ela está sofrendo. Exato. Muita gente se camufla, Se esconde, né? se esconde. Com vergonha. Ela se sente Exatamente. A envergonhada grande da vida que tá maioria levando. é a vergonha, porque por causa do status, de repente, Sim, porque dos amigos, o que as pessoas vão Exato, dizer, minha exato, carreira, meu exato. trabalho. As redes sociais, né? Hoje em dia as pessoas se expõem muito nas redes sociais com uma falsa felicidade. E aí na hora que tá passando pela violência, ela dá um passo para trás para contar, justamente com medo do que as pessoas vão pensar dela. E aí acabam se prendendo a esses detalhes que no final pode chegar às vias de fato, que é o feminicídio. Então precisa ter muito cuidado aí. Por isso que esse suporte, né? Esse suporte que a Hope dá, ou até mesmo a própria família pode vir a dar para ela, é importante, justamente para ela ter força para sair dessa situação sem vergonha, né? Sem E qual a temer. vulnerabilidade que essa mulher passa, Lu? Eu acho que, começando pelo que Michelle falou, eu acho que a primeira delas é a dependência emocional, assim, tudo começa na dependência, porque quando a pessoa começa a perceber que normalmente a pessoa não sabe que está vivendo isso, ela não acredita que isso é uma violência, né? Então, quando ela começa a perceber que ela está vivendo a violência, ela começa a questionar assim, será que eu tô errada e ele tá certo? Ou será que eu sou a louca? Eu sou a louca da história e ele... Todas as mulheres escutam muito isso, você é a louca. É a grande maioria. É a grande maioria, pensa assim, houve que o essa- erro está nela, É sem nela. ele. Ela se culpa por estar passando O por que é isso. que eu não estou fazendo ou o que eu estou fazendo Ou de que eu errado? deixei de fazer. Porque ela tá Eu sendo ouvi, cobrada o tempo eu ouvi todo. esses dias de uma pessoa próxima que decidiu fazer uma cirurgia plástica para ver se o marido olhava para ela com mais desejo. É uma pauta muito delicada, mas isso acontece. Essa mulher, ela verbalizou para mim, não, eu fiz porque eu queria ver se meu marido me desejava. Então ela estava se culpando porque o corpo dela não estava bonito, porque o marido não olhava para ela. E eles normalmente fazem isso, né? Isso também é uma forma de violência, é ignorar a mulher, né? Então, tudo isso é uma forma de violência. Então, isso me dói de ouvir de uma mulher bonita, porque a gente vê claramente ali que existe uma dependência emocional. Ela queria que o marido dela a desejasse. E ela se sente culpada, Ela se foi pra culpou, uma cirurgia ela fez e uma continua se vendo qual o valor que eu tenho, nenhum, que nada mudou, continua nada sem mudou. me olhar. Exatamente. Então, são esses pontos que precisam ser tratados na cabeça feminina. Eu acho que também muito da nossa cultura, a gente falando aqui em português, né? Claro que isso é para todos os públicos, porque está sendo legendado, mas no caso da mulher brasileira tem muito esse ponto, cuidado com o corpo. Não, ele não vai me querer porque eu não sou bonita, porque eu não estou magra, porque eu não estou... não vou satisfazer o meu marido. Então, tudo isso é dependência emocional. Sim. Então, esses pontos, eles começam aí, né? Eles começam na dependência emocional e aí, ao mesmo tempo, vai indo para a dependência financeira e, consequentemente, vai desencadeando vários tipos de dependência que a mulher não consegue identificar e nós, como organização, estamos aqui para isso, justamente direcionar e abrir os olhos dessas mulheres e falar, olha, não é por aí, você precisa se amar, estar satisfeita com você mesma para depois você poder oferecer o seu amor para outra pessoa. E eu acho que é muito por isso aí. É esse caminho de autocuidado, autoamor, que você consegue libertar essas mulheres. E muitas mulheres acham que não é tão grave. Como podemos identificar os primeiros sinais do abuso? Então, eu acho que primeiramente, assim, a grande maioria acha que a culpa é dela. A grande maioria acha que o que é que eu tô fazendo de errado? Porque ninguém se envolve com uma pessoa, com um abusador. Você não vai se envolver com um abusador. Então, você não escolhe casar com um você abusador. não escolhe, entendeu? Eles se escondem. Seja ele, os motivos que ele tiver, isso não vem ao caso, porque ninguém tem esse direito de abusar ninguém, mas a gente falando da mulher em si ou da criança, vamos falar da mulher em si. Eu acho que ela, o primeiro
a primeira coisa que vem na cabeça dela é isso. O que eu tô fazendo de errado? Ela se culpa, ela acha que ela tá fazendo alguma coisa de errado ou não está fazendo o suficiente. Como, por exemplo, esse exemplo que a Lu deu, ela pode fazer tantas quantas cirurgias forem necessárias. Enquanto ela não vê que o marido dela está a desejando, mesmo que ela tenha se transformado inteira, não vai mudar. Porque hoje é a cirurgia, amanhã é outra coisa, amanhã é outra. Ela vai estar sempre Então vai ser um buscando ciclo, algo, exato. porque ela não está conseguindo ver os sinais ali. Exato. Ela não tá enxergando. Ela não A verdade é que ela não percebeu é que ela está casada com um abusador e ela não consegue identificar esses sinais. Que são sinais que eles dão. Isso são sinais. Um homem que chega pra mulher e fala: eu não vou fazer isso com você. Ele está privando, ele está castigando ela. Sim, é um castigo. Isso é um castigo. Você teve a cirurgia, mas eu não vou te olhar, porque É, isso não muda quem eu É, sou. exatamente. Então é muito mais sobre ele do que sobre a mulher. Sim. Mas, infelizmente, essas mulheres, elas não conseguem identificar. E aí é o papel que a gente E o faz. que acontece é que essas vítimas, elas demoram tanto para enxergar isso e pedir ajuda. É isso que eu ia colocar agora. A gente não pode invadir o espaço da pessoa. Infelizmente, a gente pode sim. Se a gente souber que de fato está acontecendo, a gente pode fazer uma denúncia. Mas isso tem que partir da pessoa. Eu acho que é educação. Você perguntou a ela o que faz pra educar essas mulheres. Educar, Essa live exato. aqui é pra isso. É uma educação. É educação. Porque muitas das vezes a gente pensa sobre a violência, mas a gente não está concreta que a gente passa pela violência. Exato. E a gente tem que buscar É. informações, meio e a internet, ouvir para conseguir priorizar de ser, não, realmente o que eu vivo é real, é uma É violência. aquilo que a gente falou no começo, de, não vou dizer setorizar, mas da equidade, de identificar cada uma conforme a necessidade. Exato. Por quê? Porque quando ela nos procura, se a mulher, o objetivo da Hope é informar. Ajudar sim, mas também informar. Então, se você tem o conhecimento, se você tem o mínimo que seja de entendimento de como identificar você mesmo que está sofrendo algum tipo de abuso ou em outra pessoa, você automaticamente vai conseguir identificar e automaticamente vai saber Agir. ajudar. Sim. E agir por si própria. Às E vezes é o e que essas faz. É a tal da mulheres- história. A educação, ela liberta. A Sim. educação liberta. Por quê? Porque quando você tem informação, você começa a perceber, peraí, eu estou vivendo isso. Por isso que é importante esses depoimentos, né? Porque às vezes a pessoa tá ali, não, isso aqui não é violência, não, é um cuidado. Igual a gente teve a experiência da pessoa chegar pra gente e falar que ele exigia o salário dela e ela só tinha direito a gastar $20 por semana. Então, isso aí é violência financeira, é abuso financeiro. Mas ela não entendia, ela falava, não, ele tá tentando salvar o nosso dinheiro da família. Tendo cuidado. É o cuidado. Isso não é cuidado, isso é limitação. Sim. Ele estava prendendo ela dentro de casa através da verba. Ele tirava o dinheiro, então ela estava limitada a sair daquela situação. Mas então, é por isso que é importante as pessoas verbalizarem, denunciarem, contarem. Às vezes, de forma escondida, não sei a palavra certa, né? Mas às vezes a pessoa Pedir uma ajuda em secreto. É, a gente em não secreto. vai expor a Expor, vítima. A gente está exato. aqui para dar a mão, para tirar de uma Exato. situação. Exato. É uma denúncia anônima. É, né? E essas mulheres, elas têm que entender que quanto mais rápido ela pede ajuda, mais elas estão se privando de um feminicídio. Exato. Porque se você demora a pedir ajuda também, você de repente pode não ter tempo e você morre. Isso é muito importante ser falado, porque no caso também da voltamos mais uma vez na história da Roberta, né? Mas é um caso que foi muito. A gente conseguiu observar no caso da Roberta, do início ao fim, todas as etapas de violência. E o fim desse caso, se ela não fugisse, seria o feminicídio. E a gente chegou a essa conclusão há pouco tempo, conversando com ela. Eu falei, Roberta, os seus filhos iriam ser abusados sexualmente. Porque ela me contou uma situação que ela vai contar aqui pra vocês, que claramente ele já estava caminhando pra isso. Mas ele não conseguiu, porque ela conseguiu romper isso antes. Mas era claro,
as atitudes que ela tinha, inclusive é muito importante quando você for fazer a entrevista com ela, você chegar nesse ponto e ela vai verbalizar o que aconteceu. Mas era exigências que ele fazia dentro de casa que claramente estava caminhando para o abuso sexual Tava vindo infantil. silenciosamente, De forma mas tava dando sutil. sinais. Ele estava fazendo de forma sutil, sem que ela percebesse. E aí, numa conversa que a gente teve esses dias lá em casa, que ela falou isso pra mim, eu falei, mas peraí, ele estava caminhando por abuso sexual infantil. Aí ela, é mesmo? Eu falei, então assim, ela estava quase passando por essa situação. Então, assim, voltando aí, né? Precisa ter esse entendimento, essa cabeça aberta, essa escuta atenta. Aguçada. E atenção aos sinais, porque eles dão sinais e todos são muito parecidos, todos agem da mesma forma. A mulher que precisa ter muita sabedoria para entender o que é e também entender o que não é, porque também tem muito por conta dessa pauta que tem sido exposta cada vez mais, todo mundo vai, eu tô passando por violência. Não, às vezes não é uma violência, é uma falta de conversa. Tem que ter esse tato, tem que ter esse cuidado. Esse feeling, né? Esse feeling, porque às vezes não é falta de conversa, é cultural, principalmente que a gente está em outro país, tem também a questão da diferença cultural. Então é muito importante de quem está cuidando dessa pauta, de quem está atendendo essas mulheres, que na roupa a gente tem, né? Ter esse cuidado aí de perceber se é cultural, se é violência, se é abuso, o que é, e a gente encaminhar para a coisa certa. Quais são os tipos de... quais são os tipos de apoio que a Hope hoje está oferecendo na prática para essas mulheres? Acho que a primeira coisa é a escuta, né? A escuta responsável. A gente consegue ouvir essas mulheres, entender as necessidades. E a partir daí, a gente consegue encaminhar para um trabalho, para um curso, para educação. Eu acho que esse é o diferencial da Hope. Porque não é... Porque como aconteceu esse... Gente, a gente fala da Roberta abertamente, deixar bem claro, com a autorização da Roberta. Porque ela é nossa voluntária também nesse projeto muito lindo. Ela autorizou que possamos falar até dela, porque do caso ela dela. expôs isso. Então, deixar bem claro que na Hope é sigiloso. A menos que a pessoa queira dar o depoimento e aparecer. Do contrário, é sigiloso. Deixar bem claro aqui que a gente fala sempre da Roberta, mas com o consentimento dela. Na prática, é isso, é a escuta responsável, né? E a partir daí você ia falar das ajudas. Lembrei. Então, eu acho também que o que acontece, que é o diferencial da Hope, é a gente, não sei se é a palavra selecionar, mas identificar. A gente vai sempre bater nessa tecla, porque quando a Roberta precisou da ajuda e a Hope ainda não estava estruturada, já estava no nosso coração, mas não estava estruturada, a gente procurou algumas instituições que atendem esse tipo de violência, porém, eram só cadastro. Não foi efetivo. Não foi uma ajuda efetiva naquele não foi momento de efetiva. emergência. Ok, preenche um cadastro, a gente vai te ajudar. Mas não era isso que ela estava precisando no momento. É que a Hope teve uma importância muito grande nesse começo, porque vocês trouxeram ela de Utah. Conta um pouquinho sobre isso. Essa foi uma ajuda na prática. Foi. Quando a Roberta, ela clamou por ajuda, sim, ela verbalizou que ela realmente estava precisando de ajuda, mesmo a gente já tendo identificado esse tipo de abuso contra ela. Lembrando que a Roberta tem 3 filhos que moram com ela, menores de idade. Ele levou ela e as crianças para Utah e colocou ela... Ela vai contar para vocês, quem não conhece a história da Roberta, depois ela vai contar em detalhes, mas resumindo, ele colocou ela num basement... Situação precária, sem estrutura. Claramente ele ia colocar ela em cárcere privado. Sim, já estava, né? Se a gente for analisar, ele cortou a verba, tirou o carro e com as 3 crianças, limitou as crianças de comerem e ela tirou também... a chave do basement, se ela saísse, ela não entrava. Era uma coisa bem, bem triste. E aí, quando ela conseguiu dar um jeito de ligar pra gente, ela ligou pra Lu, e a Lu foi até a minha casa e falou, olha, a gente precisa ajudar a Roberta. A gente precisa buscar a Roberta, que ela tá lá longe. Eu falei, vamos pegar a Roberta agora. Eu falei, vamos pegar o carro.
mas ela tá em Utah. Até meu marido tava do lado, ele falou assim, vocês estão malucas, são 30 horas dirigindo. Eu falei, não tem problema, vamos pegar o carro. Eu falei, Luciana, você topa? Eu vou dirigindo. Topa, vamos pegar o carro e vamos. Então, assim, a gente não pensou, a gente queria ajudar, a gente só queria ajudar. Não era uma coisa que a gente falava assim, não, vamos ver como é que vai. Não. E nessa hora a ajuda tem que vir da prática. Exatamente. Trazer uma mulher É uma com 3 emergência, crianças, é uma emergência. Não é uma luta coisa pra que North dava, Carolina. não dava pra esperar, não dava pra É gente dinheiro, esperar o outro movimento. dia. E aí meu marido falou, não, gente, calma. Meu marido acalmou os nossos ânimos, ele falou, calma, gente, vamos pensar com a razão, porque a gente tava pensando com calor da emoção, assim. Sim. Ok, tá, vamos ver o que a gente pode fazer. Foi daí que a gente começou, daqui e ali, a gente tem alguns grupos aqui, a gente tem um grupo muito bacana aqui em Pra mim, essa em história de transformação que marcou a Hope. Nesse momento, a Hope teve seu Sim. primeiro caso sendo transformado. Sim, É, com certeza. A Foi o Roberta- start a ali Roberta, foi o start. eu falo que ela é a nossa garota propaganda. É o caso de sucesso, É, foi é o um primeiro caso de sucesso. E assim, e graças a Deus foi efetivo. A gente conseguiu ajudar a Roberta efetivamente. E isso teve muito suporte dos doadores, né? Porque se não tivesse os Muito! doadores Tem para que muita gente pudesse bacana. retirar essa vítima e trazer ela para cá para um local seguro, essa é a importância, gente, de doar. Por favor. A Hope, ela precisa principalmente de doações. Doação de tempo, de ajuda, tanto quanto dinheiro, quanto fisicamente você que quer ser um voluntário. Exato. É muito importante a gente frisar a ajuda do Grupo Mulheres Brilhantes, que é o grupo que tem aqui em Charlotte. Que tem mulheres realmente brilhantes que ajudaram a ajuda. gente. E essas mulheres demais. brilhantes que trouxe essa vítima de volta para A gente conseguiu arrecadar nesse grupo quase $6 mil. Uau. E E através bom que tem disso. tantos corações solidários. Demais. Sim. Ali a gente conseguiu. Na verdade, a gente. Primeira coisa que a gente fez, assim, a Par Mulheres Brilhantes foi tirar e botar ela no Airbnb, porque ela fugiu. E aí, depois disso, a gente levantou uma verba através da igreja da Roberta, que é Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que eles são os mormons, né? Teoricamente, os mormons, que a gente fala. Eles levantaram um dinheiro, trouxeram ela e as crianças para Carolina do Norte. De avião. Pagaram a passagem dela. E aí, depois disso, a gente fez um movimento no grupo Mulheres Brilhantes. Foi quando a gente conseguiu arrecadar quase $6 mil. Ela ficou hospedada na minha casa por uma semana até a gente organizar toda essa demanda desse dinheiro, porque a gente precisava entender quais eram as necessidades principais dela, urgentes, né? E com isso a gente alugou o apartamento, compramos o carro, demos a entrada do carro, né, para ela pagar depois, e conseguimos o trabalho para ela, né, que ela precisava trabalhar. A gente não poderia manter essa ajuda de forma... A Hope, ela dá um pé inicial. Ela te dá pontapé suporte inicial, pra você exato. começar uma nova história. E isso também é importante dizer, que a gente recebe muita ligação do pessoal pedindo dinheiro, né? Eu preciso de dinheiro para... Não é assim que funciona, a gente precisa organizar. No caso da Roberta, foi um caso de urgência muito grave, porque aquelas crianças estavam na rua, né, na neve, uma nevasca muito forte. Então ali foi uma questão de emergência, mas não é dessa forma que a gente consegue ajudar. A gente precisa de uma estrutura, a gente precisa entender todo o processo dessa pessoa. É uma demanda. É uma demanda. Então, assim, sim, a gente consegue atender casos específicos, mas o que a gente sempre fala é: procure a polícia. Se você está passando por algum tipo de violência emergencial, a primeira pessoa que vocês precisam procurar é a polícia, né? Buscar 911 e buscar a polícia. E aí, depois disso, a gente consegue entrar aí com outras demandas, com outras ajudas psicológica, orientação, e consequentemente a gente vai dando restante. Mas lembrando que a gente atende na Carolina do Norte, né? Procura muita gente de Washington, de Utah, do Arizona, da Flórida. Procura a gente, e a gente não consegue fazer essa ajuda. A Hope está iniciando, a gente ainda não está alcançando os outros estados, mas a gente espera que sim, porque claro. nós vamos crescer, mas a gente precisa do apoio de vocês. E não é nem porque a gente não quer ajudar. Por exemplo, a gente teve uma pessoa da Flórida que entrou em contato com a gente: tô precisando de ajuda, que eu tô sofrendo violência doméstica. Não é que a gente não quer ajudar, o problema é que a gente não pode, porque cada condado, cada estado tem a sua lei. Sim. E pra gente estar hoje aqui falando sobre isso,
a gente teve que dar entrada em documentos, em legalizações. Não é simplesmente vou criar uma ONG, do nada acabou e vamos ser felizes. Não, Tudo não está funciona. pautado dentro da lei. Exatamente. Então, para que a Hope possa alcançar outros estados, nós temos que estudar o caso dos outros estados, nós temos que abrir um escritório no outro estado para que essa ajuda chegue até vocês no futuro. Exato. Mas no momento a Hope está Na Carolina, do Norte. Isso. A gente pode ajudar com informação. Se você Exato. precisar ligar de um apoio, de uma ajuda, a Hope, a Michelle, Como a orientação, Luciana e as sim. outras meninas voluntárias vão estar aqui para orientar e te indicar o local certo no seu estado Exato. para você pedir ajuda. E o que uma mulher não deve fazer quando ela passa por esse momento de violação, da questão da violência? Eu acho que o principal é ficar calada. Sim. Eu acho que deixar a vergonha de lado, porque como a gente enfatizou bem, eu acho que a vergonha ela é o ponto principal da grande maioria, além do medo, né? Porque o medo ele paralisa. E a falta de informação ela também paralisa. Então eu acho que você não se calar já é o primeiro passo. Aonde eu vou procurar ajuda? Primeiramente na polícia. Se a polícia não puder te ajudar ali naquele momento, pelo menos eles vão te orientar. Mas a gente tá querendo, com a Hope, entrar em todos os cantinhos. Seja através da sua amiga, da rede social, de todos os canais de mídia. Porque eu acho que até aquelas pessoas que não têm tanto acesso às redes sociais, às mídias, ela possa conversar com uma amiga e a amiga identificar e saber aonde direcionar. Então, eu acho que o primeiro ponto é não se calar. E porque os sinais, existe, Michelle, os sinais que a amiga, a vizinha, a família observa, quais são esses sinais? Ensina um pouquinho pra gente. Então, eu acho que assim, deixa eu responder complicado. essa. Deixa eu responder essa, porque assim, o que eu percebo muito desses sinais, né? Eu acho que principalmente toda mulher, ela tem um sexto sentido, assim, né? E toda mulher sabe quando alguma coisa não tá certa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Vamos comer? Vamos almoçar. O melhor pedaço é pro marido. Gente, tem essa parte cultural, né? Que é do cuidado, do servir, de ser como é que fala? Que a gente submissa. Submissa ao marido. Mas existe também, quando isso ultrapassa um limite do seu próprio sentimento. Você sente quando você está sendo colocada de lado. Esses pequenos detalhes, que são pequenos. Não, o suco eu vou beber, todo mundo bebe água. São coisas bobas que vocês acham que não acontecem. Se você chama uma amiga pra sair, eu tenho que comunicar ao meu marido se eu posso. Eu tenho que pedir, porque eu acho que comunicar faz sentido, porque quando você é casada... É o pedir. O pedir... Deixa eu ver se meu marido deixa. Deixa eu ver se meu marido essa é a frase deixa. que eu não queria entrar, mas é que é falada. Meu marido não posso comprar uma coisa porque o meu marido não permite. Ou esse amiga, eu não vou com você porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho Você dinheiro. Não ter, às vezes, é uma coisa. Agora, sempre o não ter é o marido já fazendo abuso financeiro. O sorvete é só para os adultos, as crianças não podem comer. São coisas que parecem inacreditáveis, mas que a gente já ouviu de pessoas que acontecem, e são esses detalhes. O que o seu coração diz que não está certo é um alerta. E é uma red flag. E é por isso que a gente precisa também ficar atento, porque se alguém chegar, meu marido comprou sorvete, mas não deixou as crianças comerem, tá abusando. Não é dessa forma. Precisa ter um tato, precisa saber todo o contexto da história. Não é aquele vou comer o sorvete antes do almoço, mãe. Você pode comer depois do almoço. Exato. É diferente dele, não toca nesse sorvete regras que é meu. Da casa que tem que ser seguidas ali, que daí também é a dinâmica da casa da família. deles, da família. Não simplesmente chegar e falar assim, meu marido comprou sorvete, mas está proibindo as crianças, eles estão sofrendo abuso. Não é assim. Tem que ter cuidado. É isso que a gente falou. Então, é todo a análise, o contexto. E como que esse vizinho, essa amiga, essa família, ela pode estar ajudando a denunciar essa causa? Depende do estado. Sem colocar a mulher em risco. Depende do estado. Sem expor. Como que é feito? Eu acho que, primeiramente, a mulher tem que querer fazer essa denúncia.
Claro que quando chegar ao ponto de agressão física, aí sim, todo mundo, quem não denuncia é conivente. É cúmplice. É cúmplice da situação. Então, se você viu alguém apanhando e não denunciou, você é cúmplice Isso é muito disso. importante. Isso é crime nos ser Estados falado. Unidos. Isso é crime nos Estados Unidos. Quando você vê uma mulher ou uma criança sofrendo violência física e você não denuncia, você é cúmplice Então, dele. aqui nos Estados Unidos, se você é Vamos falar da conivente Carolina do Norte, da Carolina do né? Norte. Não, é Vamos falar Estados daqui. Unidos. Então, É. mas vamos falar daqui. Sobre violência, sim. Se você vê batendo... Então, esse nosso ouvinte que está em casa, que ele sabe que uma mulher está sofrendo agressão, ele Física. pode denunciar. Pra ele tem o polícia. dever de denunciar Sim, aqui. Sim, É porque crime. senão ele é cúmplice. Ele é cúmplice Ele é do tratado crime. como cúmplice. Ele é cúmplice. Isso é importante ser falado. Sim, agora com relação a outro tipo de abuso ou violência psicológica, eu acho que é educação. Primeiro, essa mulher tem que querer denunciar. O governo federal, existe uma lei de proteção para mulher, para homem, para criança, que é chamado VAWA. Eles protegem, principalmente quando acontece com imigrantes, né, que não tem documentação, que isso também é importante ser dito. Mas não só para quem não tem documentação. Isso é para todos. Para né? todos, para todos. Então, é importante dizer que o governo federal tem essa proteção, não precisa ser agredido para ter essa proteção, mas num caso de estadual, né, de condado, precisa ter, a mulher tem que querer. Né? Então, essa mulher que está sofrendo esse abuso em casa e ela quer uma ajuda, o governo dá esse apoio que se chama VAWA. Isso é muito importante ser citado, porque além das instituições como a HOPE, o governo dá suporte a essa mulher. Existe uma linha nacional que a gente Porque pode as mulheres deixar... têm muito medo, né, Lu? Como eu vou fazer? Como eu vou começar? Ou às vezes está presa numa situação de agressão por um documento ainda que não Exato. saiu. E muita gente não procura ajuda, tem que lembrar Com isso, medo. muita gente não procura ajuda por estar aqui fora de status. Indocumentado. Sim. Ai, não vou procurar, senão vou ser deportado. E não é assim que não é assim funciona. que funciona. A ajuda tem O que governo ser protege. o princípio. A ajuda tem que ser primária. Porque a partir dali, ela vai ter toda a ajuda que o governo disponibiliza através do VAWA, mas o caso dela tem que ser estudado. Só que se ela não procura, como eu disse aquela vez, por medo, aí as coisas podem se agravar e ficar bem piores do que se ela tivesse Pedido tido a ajuda. coragem e pedido ajuda. Ok. E as crianças, como que as crianças dão os sinais da violência? Que às vezes não é a mãe que está passando, não é a esposa, mas as crianças que estão sofrendo essa violência doméstica ou uma violência, um abuso sexual. Sim. Como que a gente consegue identificar os sinais nas crianças? É complicado. Como a gente precisa analisar cada denúncia, a gente precisa conhecer. Primeiro, eu acho que o conhecimento ele vai te levar a identificar. A criança, ela dá sinais. Assim como a mulher Xixi na cama. que ela não fala, a criança, ela dá sinais. Eu tenho estudado muito, porque agora a Hope também vai ter um conteúdo específico para crianças e orientação aos pais sobre jogos online. É legal falar isso também, que vai ter uma sessão no Hope Talks que vai falar sobre isso diretamente para os pais, como orientação, e para as crianças e adolescentes desse mundo virtual de bullying, cyberbullying, violência nas telas, violência, enfim. Todo esse contexto, né? E todo esse contexto que as crianças que tá sendo abusada. Então, eu acho que a criança, ela dá sinais. Se o seu filho, por exemplo, se o seu filho ele é super extrovertido, ele é brincalhão, ele gosta de falar, ele gosta de brincar e do nada ele para, ele se isola, ou ele começa a fazer xixi na cama, ou ele começa a ser agressivo. Cocô na calça. Ele fica O muito cocô na calça é claro. Tá induzindo aquela criança a se esconder. Ou quando você vai dar um abraço, ele já fica... Ele sabe? não quer mais aquele Acuado, contato pessoal, exato. ele tá com medo do Tudo tem ser que humano. ser investigado. Toda essa mudança de comportamento tem que ser investigada. E os sinais que são ignorados? A criança ela dá o sinal
E às vezes os sinais são ignorados. A mãe não vê, tá preocupada com outra coisa, Ou acha que até é só vê, fase que tá passando. ou até vê e acha que é frescura. É mentira. Muitas das mães acham que é manha, que é birra. Tem criança que se cala, ela já não quer conversar e fala, meu filho é tímido. Exato. Não, é um medo. É a mudança de comportamento, é o estopim para a identificação do abuso, seja ele como for. E o que você diria para uma mulher que acha que não tem saída? Tem. Sempre tem saída. Mas o que a gente diz para ela? Sempre tem saída. Sempre tem Eu saída. acho que educação, por isso que é importante acompanhar o conteúdo da Hope. O nosso Instagram, ele tá assim, com muito conteúdo legal, justamente educando essas mulheres. A gente começou a educar em inglês, mas agora o nosso conteúdo ele vai entrar em espanhol e em português. Então, inglês, espanhol e português. Justamente dando ali dicas, né, de como você identificar e como você sair dessa situação. Existe saída através da independência financeira. Assim, na grande maioria, eu não digo todo, mas a grande maioria é por conta da dependência financeira e emocional. Mas na grande maioria é financeira, porque as mulheres se veem presas num casamento, né, ou numa relação, às vezes nem é um casamento, mas é uma relação, que você depende financeiramente dessa pessoa, e aí você não consegue sair dela. Tem a parte emocional, que também precisa ser tratada, e a gente vai ter aí essas psicólogas e essas psiquiatras que vão cuidar, mas acho que não é psiquiatra, psicanalista. Isso, que vai poder cuidar dessas mulheres, identificar com orientação, mas principalmente terapeutas, a palavra certa. Demorou, mas saiu. Então, essas terapeutas que vão olhar com esse olhar mais apurado, mas eu acho que principalmente a independência financeira e psicológica. A partir do momento que você se liberta desses dois pontos, você está apta a seguir sozinha. E essa mulher, ela tem que entender que é importante e que é possível recomeçar depois de uma história tão dolorosa como essa, né? Com apoio, com a rede de apoio. Eu acho muito importante as pessoas entenderem que a rede de apoio ela é extremamente necessária para você sair dessa situação. Não adianta você se esconder, não adianta ficar com vergonha. Por mais que você não queira expor a sua vida pessoal publicamente, mas alguém precisa saber. Você precisa falar isso para alguém, porque a partir deste alguém as coisas podem resolver na sua vida, né? É muito importante dizer que quando a pessoa está nessa situação e ela se fecha, é impossível a gente ter acesso a ela, né? Então ela precisa falar para alguém, ela precisa falar com uma amiga, para sua mãe. Eu sempre falo, né? A sua mãe é a sua melhor amiga, né? Então você expor ali, né? De repente você não quer falar tudo, mas falar tá acontecendo isso. E aí, quem é mais experiente, que hoje em dia, graças a Deus, a internet ela tá divulgando muito sobre violência doméstica ou abuso, enfim, todos os tipos de abuso, né? Então, hoje em dia, tá todo mundo sempre esperto, assim, isso aqui tá errado. E aí, você, consequentemente, vai ter aí a ajuda de outras pessoas para poder você sair dessa situação que, sim, tem como sair dela. E o que a Hope representa para essa mulher que tá chegando hoje sem esperança nenhuma? Eu acho que é justamente o nome da acolhimento. É o acolhimento, né? O abraço, é o acolhimento, é a escuta responsável e é principalmente a esperança, é o nome da Hope, né? Existe esperança em todas as situações. Eu acho que é só a gente entender todo o contexto da história e conseguir orientar ela para sair disso. Deixando bem claro que a gente não faz milagre, não é uma coisa que a gente vai resolver do dia para a noite. A gente vai fazer dentro da lei, dentro da normalidade, daquilo que é possível. Também a pessoa chegar e falar, eu quero, sei lá, uma coisa muito impossível. Eu quero que a Hope compre uma casa para mim. Não é assim que funciona. E outra, tem coisas que vão ser dia após dia. Também vai ter que ter o interesse da pessoa que nos procurou. Porque às vezes não é... A gente está aqui como instituição, só de nós. A gente está como instituição e a gente dá todo o suporte para a pessoa. Mas de repente a pessoa fala assim, mas acho que eu não quero abandonar meu marido ou meu parceiro. E aí não tem o que a gente faça. A gente não pode aprisionar a pessoa e fazer com que ela tome aquela decisão que no meio do caminho ela não quis. A gente está aqui para instruir, acolher, primeiro de tudo é instruir, porque se ela sabe identificar
um abuso ou uma violência, ela sabe como tomar atitude e onde procurar ajuda. Porque a gente está aqui para isso, para orientar, seja a amiga, a própria pessoa ou qualquer pessoa que consiga identificar. Então, isso primeiramente é a instrução, é levar o conhecimento através de todos os canais. E esse conhecimento, ele não chega sem ajuda, né? Como que as pessoas podem ajudar a ONG hoje? Qual é o canal? O que elas podem estar fazendo? Existem vários tipos de ajudas, né? A gente está começando agora, graças a Deus a gente já começou o ano com o pé direito, aí com a ONG totalmente legalizada e estruturada para receber doações. Então, a forma de ajudar a Hope, além do voluntariado financeiro, a gente precisa muito do financeiro. Não dá para, não existe organização que ande sem ajuda financeira. Então, na legenda aqui desse vídeo vai ter ali os canais de como você ajudar, através de Zelle, Cash App, Venmo, PayPal, cartão de crédito, depósito bancário. Mas tem também a ajuda que não é financeira, mas é ajuda com voluntariado, através de um serviço ou através de Esse voluntariado, de ele precisa ter uma profissão, ele precisa ter uma formação específica? Fala um pouquinho. Não necessariamente. Uma pessoa que vai atender uma pessoa que está chegando de violência precisa ser uma pessoa que tem ali um mínimo de conhecimento de leis, né? Então, mas ela não precisa ser necessariamente formada. Uma pessoa que vai fazer um atendimento de terapia precisa ser formada. Então, a gente, dependendo do serviço mas a gente também tem ajuda, por exemplo, do nosso storage, que precisa ser arrumado. Então, todas as mulheres que estão disponibilizadas a servir essa instituição com amor, elas são bem-vindas. São muito bem-vindas, desde que haja demanda, né? Claro que a gente não pode supervalorizar o voluntariado a ponto de ter 100 voluntárias para não fazer nada, não há sentido. Então, existe um link de cadastro no nosso Instagram, acredito que aqui também no vídeo vai ter. E aí a pessoa vai preencher o formulário de voluntariado e conforme surgindo as demandas, a necessidade, a gente vai entrar em contato com essas pessoas para servir na nossa organização. Mas tem de tudo, desde arrumar storage, desde limpar um evento. São eventos que a gente faz também, que a gente precisa de pessoas, de mão de obra, para levar, para carregar, para receber, para ajudar. Organizar sorteio. Sempre tem. Sempre vai pode não ser constante, né? Pode mas sempre essa mulher, com o tempo que ela possa ceder dentro de um evento, elas podem entrar. Se ela se disponibilizar a ser voluntária, a hora dela vai chegar do voluntariado. Uma hora ela vai estar ali. Então, vocês mulheres que querem ajudar, qual é o canal, Lu, que hoje pode estar sendo encontrado a Hope? Fala um pouquinho. A gente tem o Instagram, o YouTube, tem o TikTok. Todos os canais vão estar, todas as plataformas vão estar na legenda aqui do vídeo. Então, a nossa voluntária Camila vai cuidar de todos esses canais aí, todas as plataformas com o link aí, vocês conseguem acessar lá, porque tem várias formas de entrar em contato que hoje, agora, neste momento, eu não lembro. Olha, eu agradeço muito pela participação de vocês, eu espero que a Hope Talk possa estar entrando em várias casas que a gente às vezes não tem chance de entrar, que seja esse caminho direto. E eu queria fazer uma pergunta muito especial para finalizar esse canal com vocês hoje. Vamos começar com a Michele. Michele, se essa conversa ela pudesse chegar apenas em uma mulher hoje, o que você gostaria que ela soubesse? Você pode falar olhando aqui direto para essa câmera? Que essa mulher vai estar lá do outro lado e ela precisa da ajuda. Eu queria falar para você, mulher, que está passando por qualquer tipo de violência ou conhece alguém que está passando e conseguiu identificar esse tipo de violência ou uma criança, que aqui na Hope você tem sim o abraço, você tem o acolhimento, você tem a ajuda que você está buscando. Então, vem que a gente está aqui para você. Esse é o momento agora para falar com essas mulheres. Eu acho que além da nossa ajuda, que é de grande valia, você é capaz de sair dessa situação. Você só precisa se atentar aos detalhes. Tenha muito cuidado com quem você se relaciona. Não exponha seus filhos a nada que possa vir a agredi-los, tanto moralmente quanto fisicamente. E
eu acho que hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo hoje, os detalhes eles estão em todos os lugares, assim. Observe a família do seu parceiro, do seu marido. Observe o comportamento dele com a mãe dele. Isso diz muito sobre ele. E se valorize, né? Eu acho que independente de roupa, se ame. Se ame primeiro, se valorize, tenha auto-amor. Você só vai conseguir ser amada por outra pessoa, porque eu sinto muito que as pessoas desejam muito ser amadas, né? Você só vai conseguir ser amada completamente por outra pessoa quando você mesma... Isso não é clichê. Você precisa realmente se amar, se valorizar, se colocar no seu lugar de mulher de valor, mulher de Deus, mulher que Deus quer o melhor para você. E quando você se coloca nesse lugar, as migalhas que você vai receber de outras pessoas, elas não serão suficientes. Então, você só vai conseguir ser amada completamente quando você se amar e se colocar no lugar de merecimento. Então, independente de roupa, que sim, é muito importante para mim, é o amor da minha vida, né? A roupa é o amor das nossas vidas. Mas primeiro se ame. Então, o meu recado hoje para as mulheres é: primeiro se ame, se coloque em primeiro lugar, não aceite migalhas, não aceite pouco do seu parceiro. E aí, consequentemente, a sua vida será de amor e de merecimento. Ok, meninas, obrigada por compartilhar. Eu quero falar esse uma momento coisa único primeiro. com Eu quero vocês. falar também, finalizar, agradecendo a você, Flaviana, pela sua disponibilidade em servir Eis-me a aqui. nossa. Ela é nossa voluntária, Nossa gente. voluntária. Ela é nossa Eis-me aqui, eu tô com entrevistadora. você. Muito obrigada. Eu espero que o Hope Talk seja um sucesso nas suas mãos. Eu confio em você. E assim vai ser, porque o primeiro desse lugar é Deus. Sim. E sem ele, esse projeto não estaria crescendo, sem ele, isso não estaria acontecendo. Então, se ele me fez o convite para poder me colocar esse desafio, quem sou eu para dizer não? Então, eis-me aquilo. Obrigada, A gente de está aqui para verdade. servir. Muito obrigada, a gente Porque agradece muito. Assim como muitas mulheres estão passando por isso, eu já passei e sobrevivi. Isso aí. É isso aí. Muito obrigada, de verdade. Tamo Obrigada juntas. quem está assistindo a gente. Siga aí a Hope Instituto no YouTube, Instagram. E tenho certeza que a Flaviana vai fazer um excelente papel. E eu e Michelle estamos por trás, supervisionando tudo, mas com a certeza de que está em boas mãos esse projeto. Obrigada a todo mundo que Obrigada a todos assistiu. Obrigada, vocês. gente.